E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos. Aqui com vocês, professor Ed Mileto, em mais um encontro para falar sobre matemática. O assunto da aula de hoje vai ser a continuação de logaritmos que nós já viemos desenvolvendo aqui no canal há dois encontros aqui. Então, no primeiro encontro nós falamos sobre a definição de logaritmos. No nosso segundo encontro, aula 2 de logaritmo, a gente falou sobre as propriedades de logaritmo. E hoje a gente vai falar sobre ainda uma propriedade de logaritmo, que é a mudança de base. Então, sem mais, bora para o nosso encontro de hoje. Então, pessoal, esse vai ser o objetivo da nossa aula de hoje, ó, é trabalhar com os conceitos e definições de logaritmo para a gente construir a conclusão, a resolução desta questão aqui, ó. Se log de n igual a k e log de m igual a c, então o logaritmo de n ao quadrado na base raiz cúbica de m é 2 pontos. Então essa é uma questãozinha bem pegada aí e vocês vão ver que é bem suave, a gente vai conseguir construir juntos a resolução dela. Então vamos começar o nosso encontro de hoje. Então antes de mais nada, dá aquele recado, se inscreva no canal que é bastante importante, deixe seu like, os seus comentários e suas críticas, sua sugestão de novos assuntos aqui na descrição nos comentários do vídeo, ok? Então vamos ver as propriedades da aula de hoje. Então, só relembrando o logaritmo, a gente viu na aula passada os termos do logaritmando, quem é a base, o que é o logaritmo, como é que a gente aplica a definição. A gente viu em exercício na aula 1 como a gente aplica a definição em exercício, como é que a gente resolve exercício só com a definição de logaritmo, né? Nós pegamos a base e elevamos no valor do logaritmo, isso tem que ser igual ao logaritmando do nosso logaritmo, ok? Isso a gente viu na primeira aula aqui do canal. Também vimos as outras propriedades, as 3 propriedades são importantes que a gente vai usá-las ainda hoje para resolver aquelas questões ali, ó. A propriedade 1, a propriedade do produto, né? O logaritmo de A vezes B ali, o logaritmo, no logaritmando tem um produto, a gente transforma esse produto do logaritmando numa soma de 2 logaritmos, mantendo a base. E assim como a gente viu o exemplo na aula passada, o logaritmo de 6, né? E nós temos também o logaritmo da divisão. Logaritmo de logaritmando tem uma fração. Essa fração a gente consegue transformar ela na diferença de 2 logaritmos, ok? A gente viu também na aula passada este exemplo aqui e fizemos exercícios de vestibular sobre o assunto. E a terceira é quando o nosso logaritmando tem um expoente. A gente pega esse expoente, joga para frente e calcula o produto deste valor pelo logaritmo que nós temos. São as 3 propriedades que desenvolvemos na aula passada. Então vamos abrir as cortinas para nosso encontro de hoje, vai falar sobre a terceira propriedade, que é mudança de base. Na verdade, a quarta propriedade, né? Nós vimos 3, vamos ver a quarta propriedade hoje, que é mudança de base. Então, abram-se as cortinas para a gente falar sobre ela. Então, a gente vai falar de mudança de base. Mudança de base, a gente tem 3 possibilidades de usar essa propriedade. A primeira delas, a mais trivial, ó, logaritmo de A na base B é a mesma coisa que o logaritmo de A, é o logaritmo do logaritmando divididos pelo logaritmo da base embaixo. E aí a gente botou base 10 em cima, base 10 embaixo. Lembrando que quando não aparece a base do logaritmo, porque a base é decimal, ou seja, base 10. A gente também pode usar a propriedade de mudança de base dessa maneira. Logaritmo de A na base B, a gente pode botar uma base qualquer que a gente precise. E isso quem vai nos dar é o exercício que a gente for fazer, ó. Logaritmo de A na base C divididos pelo logaritmo de B na base C também. Uma coisa importante aqui, ó, eu vou mudar a base, mas a base que eu coloco na parte de cima da minha fração tem que ser a mesma que eu boto embaixo, ok? Tranquilinho, né? E a terceira maneira que a gente tem de ver a mudança de base é assim, ó, logaritmo de A na base B é o mesmo que 1 sobre logaritmo de B na base A. Só mudei o logaritmando e a base de lugar. Aí eu inverto a fração delas.
tranquilinho, né? Vamos ver um exemplo de como a gente usa isso para resolver exercício. Exemplo, ó, mudar para a base 2. Então, ó, logaritmo de m na base 8. Vou transformar e colocar esse logaritmo na base 2. Então, eu vou pegar o logaritmo de m na base 2, que eu escolhi, divididos pelo logaritmo de 8 na base 2 também. Simples assim, não tem nada que complicar. Isso é logaritmo, isso é mudança de base. Bora para um exercício vestibular, então? Bora lá. Então, se log de A é igual a m e log de B é igual a p, então log de B na base A vale. Então, pessoal, aqui a gente vai usar a mudança de base. A gente quer calcular isso aqui, ó, logaritmo de B na base A. Eu vou usar qual base aqui? Qual das três propriedades, qual das três possibilidades de mudança de base a gente vai usar? A gente vai usar o que o problema me sugerir. A dica ali do problema, ó, log de A na base M, não tem base naquele logaritmo ali. Ou seja, ele é uma base decimal. Então, está na base 10. Eu vou usar aqui mudança de base e vou usar a mesma base das dicas que o exercício vai me dar. Se ali a dica está na base 10, eu vou transformar esse aqui na base 10. Logaritmo de B divididos pelo logaritmo de A, ambos na base 10. E agora eu vou ver ali, ó, quanto que dá o log de B? Eu vou usar o que o problema me deu. O log de B está ali, ó, vale P. Quanto vale o log de A? O log de A vale M. Portanto, log de B sobre log de A vai dar isso aqui, ó. P sobre M. Chegamos à resposta. Letra D. Suave, sereno, sem nenhum problema. Muito tranquilinho. Não é tranquilo? Tranquilo, né? Basta a gente ter informação, saber aplicar essa informação, que a coisa vai render. Todo mundo vai conseguir aprender bem tranquilo. Vamos para mais uma? Bora para mais uma aí, ó. Então, ó, se log de 2 na base 3 é igual a M, então, quanto que dá o log de 6 na base 2? Essa é a pergunta do problema. Nossa pergunta é essa aqui, ó. Log de 6 na base 2. Eu vou fazer a mudança de base aqui. Vou usar qual base? Vou usar a base da dica. A dica está na base 3. Log de 2 na base 3. Então, eu vou transformar esse log de 6 na base 2, tudo numa base 3. Fica assim, ó. Logaritmo de 6 na base 3, divididos por 2 na base 3. Pronto, aí está. Terminamos o problema? Ainda não, né? Temos que descobrir quanto que dá o log de 6 na base 3. Porque o log de 2 na base 3 eu já sei quanto que dá, mas eu preciso abrir aquele log de 6 ali, ó. Na aula 2, na aula passada que nós vimos que nós podemos transformar o 6 num produto de dois números, né? Assim, ó, posso escrever isso, ó. 6 é 2 vezes 3. Aqui eu vou aplicar a propriedade 1 de logaritmo, né? A propriedade do produto. Então eu vou ter log de 2 na base 3 mais o log de 3 na base 3, divididos pelo 2, logaritmo de 2 na base 3, ok? Tá com dúvida? É bom dar uma olhada na aula 2 aqui, que vai falar bem minuciosamente, bem calminho, só sobre essa propriedade aí, ok? Hoje a gente já está usando todas elas numa única questão e por isso que embaça um pouquinho. Por isso que é importante manter aquela sequência, aula 1, aula 2 e agora aula 3. Fechou? Então, agora a gente já pode substituir os valores, ó. Log de 2 na base 3, o exercício está me dando que é M. Então eu vou transformar isso aí, ó. Vou só substituir, ó. M em cima mais log de 3 na base 3 é 1. A gente viu na aula passada também que quando o logaritmando e a base são iguais, esse resultado é sempre igual a 1. Esse logaritmo sempre vai ser igual a 1. E embaixo, o M também. Já poderia ser a resposta do problema, ó. M mais 1 sobre M. Mas não tem nas alternativas ali. Então a gente só vai trabalhar algebricamente algumas coisinhas aqui, ó. Aquele M de baixo denominador, ele é dos dois números que aparecem em cima. Então eu posso escrever isso aqui, ó. M sobre M mais 1 sobre M. E ali, ó, M sobre M, qualquer número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1. Portanto, a resposta está ali, ó. 1 mais 1 sobre M. Fechou. A questão nos dá a letra A. Bem tranquilo, bem sereno. Todo mundo consegue aprender. Vamos para mais uma? Bora para mais uma. Então, ó, essa é a questão que a gente abriu o nosso encontro de hoje, né? E ficamos bastante curiosos para ver como é que a gente resolve ela. Então vamos resolver juntos aqui, ó. Vamos puxar para cá a nossa pergunta, ó. Logaritmo de n ao quadrado na base raiz cúbica de m. Parece ser complicado isso aí, hein? Parece ser bem complicado. Vamos ver junto aí que tu vai ver que tem muita coisa que a gente consegue construir juntos aqui e aplicar todo mundo aí e todo mundo consegue bombar. Então, a primeira coisa, vamos fazer a mudança de base, que é o assunto da nossa aula de hoje, né? Então, vamos
usar a base da dica. Está dizendo lá, log de n igual a k, log de m igual a c. Qual a base dessas duas dicas? Né? A base é 10. Não aparece nada porque a base é 10. Então vamos colocar na base 10 o nosso exercício. Logaritmo de n ao quadrado divididos por logaritmo da raiz cúbica de m, na base 10 os dois. Agora, antes de continuar com o nosso problema, vamos dar uma olhadinha para isso aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, pessoal. Raiz cúbica de 2 na 5. Isso aqui eu consigo transformar ele numa fração, numa potência, cujo denominador é uma fração. É isso que eu estava me confundindo aqui. Posso escrever qualquer raiz quadrada, qualquer radical, através de uma potência, cujo denominador é uma fração. Nessa fração, o número que está em cima, ele vem do expoente da base. E o número que vai embaixo dessa minha fração é o índice da raiz. Olha como é que eu posso escrever a raiz cúbica de 2 na 5. Posso escrever assim, ó. 2 elevado a uma fração. Que fração? O expoente que está em cima da base, minha base ali é o 2, né? Meu expoente vai para cima e o índice da minha raiz vai para baixo. Então eu posso escrever assim. Usando essa regra, essa propriedade de radicais e de potência também, né? A gente pode escrever isso aqui, ó. Vamos olhar para o raiz cúbica de m, né? Mesma coisa, ó. Minha base é o m, vou escrever uma fraçãozinha. O número que vai em cima é o expoente, o número que vai embaixo é o índice da raiz. Então eu posso escrever isso aqui, ó. Certo? Então, raiz cúbica de m eu posso escrever dessa maneira. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou reescrever o logaritmo lá em cima usando essa informação aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Logaritmo de n ao quadrado divididos por log de m no expoente 1/3. Por que eu fiz isso aí, pessoal? Para usar a propriedade 3 que a gente viu na aula 2 aqui, né? A propriedade 3 me diz que quando eu tenho um expoente sobre logaritmando, eu pego este camarada aí e jogo multiplicando o logaritmo. Olha como é que fica ali usando a propriedade 3, ó. Só joga o expoente para frente, ó. 2 vezes o logaritmo de n, 1/3 vezes o logaritmo de m. Simplesinho assim, sem complicar nada. Agora, o que eu vou fazer para dar seguimento ao nosso exercício? Eu vou trocar, ó, log de n. Log de n vale quanto? Log de n lá, o problema está dizendo que vale k. E o log de m, ó, quanto vale ali, ó? Vale k, ó. E quanto vale o log de m? Vale c. Eu vou pegar essas informações e vou substituir no meu problema. Olha como é que fica, ó. 2 vezes k divididos por 1/3 de c. Foi só substituir log de n e log de m pelos valores que foi dado no problema. Agora aqui o que eu tenho? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 2k divididos por c sobre 3. Porque quando eu tenho uma fração multiplicada por um número, eu vou multiplicar em linha, né? O número de cima com de cima, de baixo com de baixo. 1 vezes c é c, então c sobre 3. E agora eu tenho divisão de frações. Divisão de frações, como é que a gente faz? Eu conservo a primeira fração e multiplico invertendo a segunda. Então, eu vou inverter c sobre 3. c sobre 3 invertido fica assim, ó. 2k vezes 3 sobre c. E agora, como é que faz para fechar? Multiplico 2k por 3. 2 vezes 3 são 6. 6k sobre c. Pronto, resolvemos a questão. Nos dá a letra A. Bem tranquilo, bem sereno. Qualquer pessoa consegue aprender. Então, não é um bicho de sete cabeças, né? Dá para fazer? Dá para fazer. E essas já são questões bem mais sofisticadas do assunto, bem mais pegadas aí. Tem questões de concurso que só te cobram isso aqui, ó. É só tu conhecer as propriedades de logaritmo, a definição de logaritmo e aplicar, se divertir, porque matemática tem que ser assim. Então, pessoal, nosso encontro de hoje foi esse, tá? Pretendo fazer mais uma aula de logaritmo, aula 4, aí para pegar questões mais pegadas, mais porrada aí do assunto, né? Pra gente desenvolver e se divertir aqui, porque matemática tem que ser divertido. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos encontros. E é assim que a gente constrói matemática. Aos poucos, um passo de cada vez, todo mundo consegue chegar num nível bem elevado e nem se dá conta que já está fazendo questões difíceis. Nossa aula de hoje trabalhamos com questões bem elaboradas aí, questões de vestibulares aí, e a gente conseguiu detonar e fechar legal essa ideia aí. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima, pessoal.